Bem-vinda, bem-vindo à terceira temporada do MVCast, sua fonte sobre os bastidores da saúde. Eu sou a Adriele Marquezini, sua âncora nessa jornada que conecta passado com expectativas para o futuro. E eu tô aqui hoje com o Tiago. Tiago, por favor, se apresente para nossa audiência. Olá, bem-vindo. Meu nome é Tiago Moraes. Eu sou superintendente de TI da Fundação Educacional Lucas Machado, a Feluma. Estou na Feluma há 22 anos, na área de tecnologia, brinco que desde que nasci. E aí, nessa jornada constante aí de tecnologia, Adriane. Não, você até já deu aqui a informação que eu queria puxar para a primeira pergunta, né? São 22 anos de Feluma. A Feluma é uma instituição referência no ensino em saúde, né? Vocês também têm o braço de assistência para conectar aí toda a jornada de aprendizado dos alunos de vocês em Minas, né? Qual cidade? Belo Horizonte. Belo Horizonte mesmo, tá. Bom, você começou como estagiário. Então, vamos fazer um retrospecto aqui. Nessa sua jornada de 22 anos dentro da mesma casa, o que mudou na forma como a tecnologia é encarada dentro da instituição? Totalmente, Adriana. Assim, foi uma jornada nesses 22 anos, eu peguei a transformação da tecnologia, né, desde a área que ela era apenas o suporte, né, ela era uma sustentação básica do negócio para algo transformador, né, que é fundamental hoje para tomada de decisão, para processos, né? Se a gente olhar lá atrás, eu brinco muito no meu ingresso na fundação, nós tínhamos cerca de 200, 300 computadores aproximadamente. Hoje a gente tem mais de 2.000 computadores, fora os outros dispositivos, que aí passam de 5.000 dispositivos conectados, além de sistemas, né? Então, tínhamos muito pouco ali há 22 anos atrás em relação a tecnologia aplicada em uso, isso era para o mundo, né? Principalmente na realidade brasileira, e hoje a gente encara a tecnologia como fundamental para o processo no dia a dia da fundação. Ela já está conectada estrategicamente ao negócio. Estrategicamente ao negócio. Muito bom. E recentemente, né, Tiago, você me contou que em 2023 você teve 2 filhos, né, gêmeos, Isso. Bernardo e Otávio. Bernardo e Otávio. E eles precisaram passar pela UTI, né, logo que nasceram, UTI neonatal. Aí você chegou lá como pai, né, não era uma unidade da Feluma, né, era outra, mas você chegou lá como pai, claro, mas chegou também com uma bagagem de 20 anos aí em tecnologia e em saúde. O que você viu do lado de cá do leito, né, de dentro do leito, que você não tinha dimensão quando você estava só como um colaborador de um hospital? Então, essa jornada com os meninos, né, Bernardo e Otávio, também estava aqui para o Matheus, meu filho mais velho, 19 anos, que me transformou, me deu o prazer de ser pai dele, né? Você foi pai de filhos únicos, né? Que os 2 gêmeos não são únicos, né? Exatamente, o Matheus que me deu essa dádiva também. Mas a jornada do Bernardo e Otávio foi transformadora em relação à tecnologia e saúde para mim, porque foi a primeira vez que a gente experimentou uma jornada aí de UTI, foram 5 meses de internação. Aí quando você traz para a gente aqui em relação ao lado de cá, né, da gente muito preocupado no dia a dia, né, no trabalho, em ofertar para o paciente uma tecnologia que conforte, que entregue para ele o máximo de resultado, que deixe ele informado do que está acontecendo. E vir para o lado de cá e experimentar o uso dessa tecnologia, para a gente foi transformador, né? Para mim, para minha esposa foi muito transformador. Porque a gente viu a tecnologia de fato em prática, né? Quando a gente vai a um hospital, né, como funcionário, né, como colaborador, a gente não enxerga o valor que é cada aparelho daquele conectado, cada sistema de forma orquestrada funcionando, e para a gente foi fundamental ter a tecnologia desde para os exames que foram realizados, para os procedimentos médicos que foram realizados, e até para que a equipe da maternidade conseguisse também transmitir para a gente o que estava acontecendo. E a tecnologia hoje é fundamental até para nós pais que somos curiosos também, né? Então, boa parte do que acontecia, eu ia para as bases
ia para o Google, né, para as pesquisas, mas também ia para as bases da nossa biblioteca, né? Nós somos uma instituição de ensino Nossa, é verdade, né? mais de 75 anos de história, então tem muita referência, então pesquisei bastante sobre as situações que eles foram vivendo, né, durante esse ciclo lá de internação na maternidade. E eu vi que a tecnologia é fundamental hoje, tá? Ela aproxima muito, e aí a gente está olhando do paciente, mas eu estou olhando também para os familiares, né? O tanto que é importante a tecnologia para ter esse contato, né? Eu até trouxe um paradigma de como era antigamente, né? Um paciente internado, ele tinha o contato só com a acompanhante que estava ali. Hoje, a tecnologia que ele carrega já conecta ele com outros familiares, isso traz para ele um acalento, um conforto, ajuda ele nessa jornada. E dentro dos hospitais, e o que a gente viveu lá na maternidade, é que tecnologia é fundamental. Os sistemas em bom funcionamento são fundamentais para uma excelente assistência. E aí você voltou para casa depois desses 5 meses, essa experiência que foi muito transformadora. Como que isso impactou no seu trabalho? Você falou, agora vamos mudar as coisas por aqui. Isso. Eu já tinha uma jornada muito de olhar para as pessoas antes da tecnologia. E aí, com essa experiência de vida, eu acho que transformei o jeito de fazer gestão de olhar muito mais para o paciente, se a gente olha para a área assistencial. Então, é um foco mesmo no paciente, trazer para ele tecnologias que vão facilitar a vida. Então, a gente olha para o processo do todo para o hospital, e aí qualquer tecnologia, e a MV hoje nos apoia muito bem nisso, né? Porque ela tem um RP que vai lá desde o atendimento até o faturamento hospitalar. Mas eu vim com um foco muito de que essa recepção funcione bem para o paciente, que os resultados dos exames dele funcionem bem para ele, para que ele tenha uma experiência legal. E que para os profissionais na área assistencial, a tecnologia sirva de suporte para que ele tenha mais tempo para o paciente. O nosso presidente lá na fundação também traz isso, e essa experiência que trouxe, essa experiência de vida trouxe isso para mim, o Dr. Wagner, também já trazia muito isso da gente olhar melhor para o paciente, tratar com mais carinho o paciente. Ele cobra muito isso de todos os profissionais, que eles estejam próximos do paciente. Que interessante isso, né? Para quem está na TI, né? Você pensar, não tem que ter carinho com o paciente. Isso muda a forma como você escolhe a tecnologia, né? E falando nisso, você trouxe essa questão, né, de trazer mais tempo, né? Liberar tempo para o profissional da assistência. Tecnologia, eu acho que na prática, o que ela tem que ter? Ela tem que ser de fácil uso. A gente não pode complicar no uso da tecnologia. Ela tem que ser acessível. Então, a gente vive numa realidade. Hoje, a fundação, a área assistencial dela é 100% SUS. A gente sabe que é uma realidade diferente. Então, é muito importante adequarmos essa realidade às tecnologias. Então, nem sempre o celular desse paciente é o melhor celular para poder ter acesso à tecnologia. Então, a gente tem que entender que não é trazer só a tecnologia de ponta que vai resolver um problema, é adequá-la. Então, para a gente é muito importante olhar para isso. O sucesso da tecnologia é olhar para quem usa a tecnologia. Perfeito. É o contexto, né? contexto. O contexto é a chave de tudo. Bom, você também me contou que o Hospital Geral da Feluma opera 100% em cloud, né? Isso é desde 24, né? Desde 24. Você, claro, né, tá no hospital há 22 anos, você conduziu esse processo, né? Sim. O que ninguém te contou antes sobre como seria essa transformação e quais são os principais benefícios que você enxerga hoje dessa mudança? Então, acho que assim, essa jornada para a cloud foi uma jornada complexa, mas a gente cercou de profissionais que já conheciam dessa jornada, né? Não é uma novidade para a gente já trabalhava com tecnologia cloud, mas não de fato para um sistema tão robusto como era o MV. E aí vale aqui ressaltar o trabalho do Jefferson, que foi o gerente de projetos que conduziu a implantação.
junto comigo, de um ex-funcionário nosso que vale muito a pena citar, que é o Forlan, que trouxe toda essa organização para a jornada da cloud. Então, foi importante mapear todos os processos, entender os benefícios, né, do uso da cloud e os desafios de ir para a cloud. Então, foi tudo muito bem mapeado. Hoje a gente virou um case de sucesso, recebemos vários, né, hospitais lá de Belo Horizonte e da região, né, metropolitana, para poder entender como foi a jornada. A gente defende muito a jornada. Outra questão que fez a gente fazer essa jornada para a cloud foi entender que a TI, cada vez mais, ela vem se especializando. Então, boa parte desse serviço que era muito desgastante, de uma mão de obra extremamente qualificada, a gente conseguiu, com a AMV, terceirizar isso e focar nisso, que é focar na assistência. Então, esses desafios, esses problemas de gerenciar a cloud hoje ficam diretamente com a MV, dá para a gente um conforto, a gente sabe que está sendo bem conduzido, né? A MV tem profissionais que gerenciam e monitoram para a gente 24/7, que atuam de forma antecipada, né, para poder prever e sanar problemas antes que eles impactem no hospital. A gente está muito tranquilo em relação a isso. E a direção também da fundação, né? O senhor Túlio, que confiou muito na jornada de ir para a cloud. A gente tem muita preocupação no cenário nacional de links de internet, então tivemos um trabalho de mapear toda essa parte de conexão com a cloud, né? Então não usamos só, temos uma redundância robusta, isso foi tudo muito importante, não basta só ir para a cloud. Tivemos que também fazer uma organização do ambiente interno para essa jornada. E super satisfeitos? Extremamente satisfeito. Muito então, assim, bom. temos a cada dia a certeza de que foi uma decisão mais acertada, e a Feluma vem num processo de crescimento constante. A cloud nos permite isso, né, também. Adaptar ao crescimento, né, expandir de forma orgânica à medida que o negócio também vai expandindo. Perfeito, Thiago. Então agora, né, que a gente já olhou para o passado, é hora de mirar o futuro. Thiago, 2 décadas, né, de Feluma, mesmo que não fosse na Feluma, fosse em outra instituição, a experiência traz pra gente aprendizados, né? Ao longo desse tempo, muitos pilotos começaram, morreram, tecnologias não foram para frente, transformações não se mostraram mais adequadas. Quais são os aprendizados que você carrega quando você planeja projetos para o futuro? Então, é importante, eu acho que dessa jornada toda, desses mais de 20 anos de fundação, é olhar com cuidado para, primeiro, pessoas, depois para o processo, antes da tecnologia. Então, o aprendizado que eu trouxe bastante aqui é que, primeiro, a gente tem que olhar para as pessoas, entender com elas o processo. A TI não basta a TI apenas só sugerir novas tecnologias. Então, muito das tecnologias que não foram implementadas ou que não foram para frente, foram muito de trazer assim, olha, eu preciso só digitalizar aquele processo. E não é só isso, né? Então, é entender as angústias das pessoas, mostrar para elas que a tecnologia vem para apoiar, né? Então, vem para trazer mais agilidade, vem para trazer indicadores para tomada de decisão e sentar do lado. Então, assim, é muito importante, né? Eu falo que os analistas de negócio são fundamentais para o dia a dia, para conduzir esse processo, para entender o negócio, para estar junto com as pessoas. Essa é a chave para uma tecnologia que seja bem implantada, que tenha uso, que o uso seja relevante, é entender primeiro as pessoas e os processos. Eu vou te fazer uma outra pergunta, porque eu entendo o conceito, mas eu entendo que também haja desafios na prática, porque tem uma questão também no trato com pessoas e chegada de novas tecnologias, ou qualquer tipo de inovação, né? A gente é resistente, né? O ser humano, ele é adaptável enquanto não precisar, ele não adapta, né? A gente adapta em último caso. Como é que vocês, e você, né, na sua liderança, lida com essa aversão à inovação, para que aquela cultura organizacional, né, aquela forma de fazer as coisas não coma a inovação pelas beiradas? Não, ótima pergunta, André. Assim, eu até tenho um paradigma que é trazer, assim, um conceito que é trazer de forma analógica primeiro.
Mostrar para a pessoa. Eu gosto muito de participar, a gente tem uma célula de desenvolvimento de sistemas internos, além da implantação de sistemas terceiros, e aí para desenvolver um sistema, quando a gente está inovando, trazendo um novo sistema, primeira coisa que eu sento com a pessoa que está resistente, fala assim, me conta como é o seu processo aqui no papel, vamos desenhar primeiro. Então eu tenho muito isso, eu falo com todos, assim, desenha para mim. Hoje a gente tem tecnologias novas para desenhar, a IA ajuda bastante, mas eu sempre trouxe assim, para ela se sentir segura. Falei, pega um papel, uma caneta e vamos desenhar junto. Como é o seu processo, para a gente entender quais são os gaps e aonde a tecnologia vai ajudar. Isso ajuda a quebrar um pouco da resistência, para ela entender que, olha, ela conseguia fazer no papel, a tecnologia vai entrar e vai agilizar, vai dar mais segurança, né? A gente cita muito isso, até voltando um pouquinho, a tecnologia é fundamental hoje para a segurança do paciente, né? Então, ter ali tudo concentrado num único local, de fácil acesso, com segurança de acesso, é fundamental para uma tomada de decisão da equipe multi, seja os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Então, a gente olha muito para isso, né? Para quebrar essa resistência, sentar e mostrar assim, vamos olhar aqui, vamos desenhar no papel, entender primeiro como você executa essa tarefa, para aí a gente trazer a inovação, né? Eu acho que ela se sente mais segura. E tem a resistência, né, da pessoa entender assim, olha, a tecnologia vai vir para me substituir. Sim, não sempre, vai. né? Principalmente na área assistencial, não vai. Esse calor humano é fundamental para uma boa assistência. Nossa, pelo que você está me falando, é bem trabalho de formiguinha, né? É um a um. Tem que gostar de gente mesmo, Isso né? Bom, tem uma máxima, né, que a gente ouve nos bastidores, aí, nos corredores da saúde, é que mais dinheiro em tecnologia nem sempre se reflete em melhor eficiência, né? O que você considera, né? O que você aprendeu com tudo isso, né? Que você agregou ao longo dos anos e que você considera para os projetos futuros, né? Nessa equação de investimento versus eficiência. Eficiência é o resultado, né? Acho que trago até um gancho aqui para a MV, né? Então, olhar para a tecnologia que seja relevante, né? A MV, eu sei que ela tem um portfólio muito grande de produtos, né? Então, e serviços. A gente hoje para ter, não é só investimento, então não é trazer toda a tecnologia disponível, né, para ser implementada, é entender para o negócio, né? Igual eu citei anteriormente, não é o aplicativo de ponta que vai resolver se o meu público não tem acesso àquele aplicativo ou ele não tem tecnologia o suficiente para acessar. Então é muito mapear esses processos, entender mesmo e adequar a tecnologia a ele, né? Então não é a tecnologia vir, passar por cima. Então não significa só investir, só trazer tecnologia nova não vai resolver problema se eu não tenho uma organização e se eu não entendo o público que eu vou atender. Então é muito importante ter esse mapeamento. E quando um processo de inovação dá errado, o que não aparece geralmente no relatório, sabe, final? O que é oculto? Eu acho que no processo, primeiro que inovação por si só, eu já falo que é um ambiente para a gente errar. Então, inovação é tentativa e erro. Se a gente for pegar o histórico aí dessas inovações disruptivas do mundo, em todas as áreas, elas vieram de vários erros até o acerto. Então, acho que o primeiro ponto é que a inovação ela tem que ter liberdade, né? Para olhar para o processo com cuidado, não é colocar uma tecnologia nova a qualquer custo, mas é a liberdade de sugerir. Então, eu falo muito que a inovação ela tem que estar ali muito ligada ao negócio. Também não pode ser uma inovação totalmente desligada. E aí, o que fica oculto, eu acho que assim, sucesso é muitas vezes de não ter um alinhamento ali com o processo, né? Então, é algo que a gente às vezes não consegue nem descrever, a resistência, né? Então, das pessoas não fica tão explícito, né? Mas é isso, a inovação é um ambiente de errar e acertar. E acho que é importante ter essa cultura, né? Uma célula que entrega resultados de inovação, ela tem que ter esse ambiente
que permita o erro. O erro controlado, óbvio, não é o erro que vai para a produção. Deixa o paciente, vamos ver se vai funcionar. Vai funcionar, não. Tudo tem todos os processos, as etapas de inovação. Mas é importante isso. Eu acho que o que fica oculto é isso, né? É a dificuldade de a gente explicitar muitas vezes a resistência do usuário ao uso. Né? E aí a gente vem com todo esse processo aí para quebrar essa resistência. Lembrando que o usuário você pensa no colaborador e no paciente, No paciente, né? Exatamente. Sempre nos dois. Perfeito. Tá, e como que você enxerga a saúde em 2035? E na sua avaliação, o que a TI tem que fazer para ser uma habilitadora e não um gargalo desse cenário? Uma pergunta interessantíssima, né? É difícil prever o futuro, as coisas acontecem muito rápido. Eu coloco os entrevistados aqui em maus lençóis, às vezes. Mas a gente vê o movimento de uso de inteligência artificial, ela vem cada vez mais aproximando, né? Já é realidade, seja o reconhecimento de voz que a gente utiliza, o uso da IA para interação medicamentosa, para laudar, né? O apoio ao diagnóstico para laudo de exames. Eu acho que ela vai avançar ainda mais nesse sentido. A gente enxerga um futuro de tecnologia cada vez mais encurtando, já encurta as distâncias, mas a gente, por exemplo, tem lá uma pós-graduação, fomos inovadores em relação à cirurgia robótica no cenário de Belo Horizonte, Minas Gerais, e aí eu vejo, por exemplo, a cirurgia remota acontecendo, né, nesse período, a gente já vê algumas iniciativas, então o paciente poder ser operado por um médico a alguns milhares de quilômetros de distância. É uma loucura, né, Isso é uma loucura, mas é algo, por exemplo, trazer um especialista, encurtar a distância, acho que vai ser muito mais importante. Acho que eu acho que é um movimento muito legal que vem acontecendo, e que eu acho que para essa distância, eu espero que já esteja, empoderar mais o paciente, para que ele tenha os seus dados, né, na palma da mão, com ele. Hoje, a conexão, né, esse hub de conexão entre os hospitais ainda é mais difícil. Então, a gente já vê iniciativas até pelo lado da MV de trazer e concentrar e empoderar o paciente. Imagina ele, né, em 2035 poder ir em um hospital qualquer e aí nesse hospital ter o histórico da vida dele desde o primeiro atendimento. Isso para a equipe que está atendendo ele, para o médico, isso é fundamental. Então, assim, olhando para esse cenário, eu vejo que para os próximos anos é algo que está mais palpável, que muito provavelmente vai definir aí o futuro. Dentre diversas outras tecnologias, eu acho que a IA e empoderar o paciente com segurança, né? A gente preocupa muito com a segurança, a LGPD, então é importante, mas eu entendo que em 2035 muito provavelmente a gente já vai ter avançado e superado as barreiras que tem hoje. E aí, em 2035, a gente vai conversar e falar assim, 32 anos de Feluma. 32. Pensando nas pessoas. Exatamente. Muito bem, Thiago. E o que compõe a liderança além dos conhecimentos técnicos? Então, vamos lá, vamos conhecer mais do Thiago aqui. Thiago, manhãs ou noites? Eu hoje sou muito mais das noites do que das manhãs. Por causa das crianças? Por causa das crianças. Não por decisão própria. Não. Eles têm dificuldade para dormir? Não tem tanta dificuldade, mas é o momento que a gente está junto, né? Então, é o momento que eles alongam um pouco, que podem estar. E é o momento que a gente, assim, que eu organizo a minha vida. Depois que eles dormem. Então, pensar, eu gosto muito de planejar o próximo dia, né? Então, na noite, né? Assim que eles pegam o sono. Mas eu sempre fui mais da noite mesmo. Sempre fui. Eu acho que é até do perfil de tecnologia. Quartinho escuro. Exatamente. Né? Nós de tecnologia gostamos. É um momento, assim, de concentração. Depois que migrei para gestão, amanhã é fundamental. Eu falo porque é o momento que a gente chega com mais energia, para reunir com a equipe, para tomar decisões, mas eu hoje, e acho que no passado, antes da gestão, era mais noturno. E que hora seu despertador toca? Meu despertador toca por volta das 6:30 da manhã. Né? Por quê? Porque o despertador são os meninos também. Então, se eles prolongam o sono, é 6:30, 7 horas da manhã. Tá certo. E pai mineiro? Pai. Mãe paulistana. Paulistana ou paulista? Paulista. Pão de queijo ou pão na chapa?
Pão de queijo. Ah. Pão de queijo não tem... ó. Foi criado em Minas. Apesar de conhecer bem a mãe daqui da Barra Funda, mas é fundamental. Pão de queijo, mineiro não dispensa um pão de queijo, nem um Acho que queijo. brasileiro devia ser proibido de dispensar um pão de queijo. Se eu não fosse da área de TI, eu seria... Eu seria professor de história. Olha! Eu acho que era no momento aí de decisão, poucas pessoas sabem, mas a tecnologia, ela permeou minha vida, acho que foi até um direcionamento na década de 90, meu pai não é de tecnologia, mas ele entendia que seria o futuro. Ele falou assim, olha, me trouxe um computador, colocou lá, falou, esse aqui estuda que isso aqui vai ser o futuro. Mexe nisso, menino. Mexe nisso. Mas eu sou apaixonado por história, e aí eu olhava para a história e falava, em determinado momento surgiu uma dúvida do que eu seria para o futuro, mas eu falei que a tecnologia estava ali me acompanhando ali desde muito novo, e aí ficou, a história é só um hobby nas leituras. Muito bom. E uma conversa de 30 minutos com qualquer pessoa, viva ou morta? Viva ou morta? Eu acho que eu sou muito família, né? Então, assim, eu tenho meus avós, os 2 avós paternos vivos, a avó materna viva, mas convivi muito pouco com o meu avô paterno, que também é o alicerce. Então, assim, se eu falasse hoje que eu queria conversar com alguém, né? Eu tenho ídolos, mas eu acho que passar tempo com a família é fundamental. E esse é o meu avô materno, foi uma pessoa que eu convivi pouco e que eu gostaria de entender a história dele, que é o que me trouxe até aqui. E a história, né? Que é o que você gosta. O maior orgulho de carreira? O maior orgulho de carreira é estar na Feluma esse tempo todo com um time que está junto há muito tempo. Então, assim, eu não trouxe aqui a média de idade do time, mas eu não sou o mais velho na TI. Né? Então, esse orgulho de manter esse time unido, desde estagiário a vir liderar esse time, e esse time continuar com essa união, que é difícil na área de tecnologia, principalmente nas transformações recentes de home office, de oferta constante por falta de profissionais, ter esses profissionais. Então, esse orgulho de carreira é ter esse time juntos há muito tempo. É um time que me faz levantar e ir trabalhar com muita tranquilidade, com muita felicidade de estar junto com eles. Quem te faz levantar são Otávio e Bernardo. São. Te faz ir até o trabalho são eles. E o maior desafio de carreira? O maior desafio de carreira, eu acho que, principalmente para quem está em tecnologia, é a atualização. E aí não é atualização só de tecnologia, né? Eu falo, tecnologia é fundamental, essa transformação a gente tem que entender cada vez mais de tecnologia, das novas tecnologias. Tem dia que eu me pego olhando e falo assim, meu Deus, misericórdia. Antes era tão fácil. E além disso, é entender essa transição geracional. Então, assim, eu já lido com pessoas nascidas no início da década de 80, anos 90, só que agora tem gente nascida em 2017, 18. Que loucura, gente. 2007, desculpa, 7, 8. Ah, tá, lógico, né? Exatamente. 10 anos, trabalho infantil. Não, Feluma não tem trabalho infantil. Exatamente, não, com 18 anos, os meninos, os estagiários, então é transformador entender essa nova perfil, esse novo perfil de profissionais, é diferente, né? É de uma geração diferente. Gosto muito de falar assim, a gente tem muito... A geração atual sempre critica a nova, né? Fala, lógico, difícil né? essa geração. Eu falo, não, a geração nova, ela tem que ser diferente mesmo, porque é aí que traz a inovação. Então, Exato. assim, eu me pego todo dia pensando assim, não criticar essa geração. Não tem jeito, às vezes a gente critica, fala, não quer trabalhar, né? Tem menos dedicação. Mas não, é um outro momento. E para a gente, essa atualização de lidar com a nova geração também é difícil. Eu fico imaginando o impacto até para a geração anterior à minha, que ainda convive com essa nova no mercado de trabalho, que é entender esse novo contexto. Então, assim, mas é muito legal. Nos faz sentir mais novo quando a gente busca entender a geração que está vindo, essa mão de obra que vem trabalhando junto com a gente, esses novas pessoas que trazem essa perspectiva diferente de mundo. Oxigena, né? Oxigena. E me diga uma coisa, o que o estagiário aprendeu que o superintendente não esqueceu? Eu acho que o que o estagiário aprendeu
foi ter muita força de vontade para atuar em qualquer segmento, em qualquer tarefa, assim. Eu, como estagiário, me dedicava bastante, então, e continuo, né? Isso eu aprendi lá no estágio. O estágio, na hora que a gente quer ser contratado, a gente se dedica mais. Então, eu entendi que o fluxo era esse, né? O meu sonho era esse. E é importante, assim, essa dedicação que o estagiário aprendeu lá no início da carreira, é que permeou a minha carreira até o momento. Maravilhoso. Agora, em uma palavra, o futuro da tecnologia em saúde é? Transformador. Muito bem. Thiago, muito obrigada. Adorei o nosso papo. Foi ótimo. Eu que agradeço, né? Foi ótimo também. E este foi mais um MVCast, sua fonte sobre os bastidores da saúde. Até a próxima!